O programa OAB no Ar traz um tema bem polêmico, que todos os brasileiros são sensíveis a eles, nós estamos sentindo, que é a alta do combustível. E nós vamos fazer aqui, fazer um esboço do que está ocorrendo, trazer questões também que incidem o direito tributário. E para isso eu vou conversar com a doutora Beatriz Finocchio. Prazer tê-la aqui, doutora. Prazer, bom dia a todos. Realmente hoje a gente está sofrendo o preço aí cada vez mais alto dos combustíveis e a gente sente diretamente nós consumidores na hora de abastecer o nosso carro, o nosso veículo. E eu acho muito importante lógico que nós brasileiros sempre vamos olhar para a alta carga tributária e a sua complexidade. Isso, de fato, é um dos fatores que nos faz ter a alta desse combustível. Mas será que só os tributos são os grandes vilões nessa alta do combustível? Claro que eles incidem e eles provocam, sim, um aumento nesse preço. Mas a gente sempre tem que lembrar que existe, sim, uma questão mundial, uma questão que a gente tem que se debruçar para que a gente saiba o que de fato está ocorrendo e por que está impactando tanto no nosso bolso. Essa é uma das questões que a gente envolve. É bem importante frisar que a alta do combustível ela vem galopante, ela vem galopando, subindo, e tudo tem a conjuntura política anterior, depois a estabilidade, a tentativa de estabilidade no governo Temer, e depois nós tivemos agora uma alta no combustível antes da guerra da Rússia-Ucrânia, né? Agora que nós vamos tentar desmiuçar, porque nós temos a questão do ICMS, que na verdade são que pagam os estados, e nós temos aí essa questão também da ordem internacional. Primeiramente, eu queria falar sobre essa questão da ordem internacional anterior, aí você já comenta sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, mas o porquê de ter subido tanto nesses últimos anos? Então, vamos lá. Gente, a gente sempre tem que se debruçar, como eu disse. Esquece um pouquinho a carga tributária, vamos deixá-la de lado um pouco. Vamos olhar para o preço do barril do petróleo. Ele foi gradativamente sendo aumentado. E com isso, obviamente, que sempre vai impactar. Fora que o barril do petróleo é uma cotação em dólar. Se o dólar aumenta e nossa moeda está cada vez mais fraca, isso também é algo que provoca o aumento do combustível. Consequentemente, a gente sempre vai sentir, porque se nós temos uma cotação em dólar e o barril do petróleo é em dólar, obviamente que a gente vai sentir no nosso bolso. Além disso, é muito importante a gente frisar que o Brasil, muita gente fala, mas o Brasil é autossuficiente, nós temos a Petrobras, nós somos autossuficientes em combustíveis. Sim, nós somos autossuficientes em combustíveis, aquele combustível sujo. Para refinar, nós não somos autossuficientes, a gente precisa de refinarias. Então, assim, por isso que a gente precisa exportar o combustível, o petróleo, entre aspas, sujo, e importar o limpo. Com isso, obviamente, a gente vai se debruçar sobre a cotação do barril do petróleo, porque a gente não tem refinaria o suficiente para isso. Então, ainda que nós tenhamos a Petrobras, toda a questão do pré-sal, toda a questão da autossuficiência de petróleo aqui dentro de combustível, isso não significa que a gente não tenha que se debruçar sobre o cenário internacional. E, claro, consequentemente, a gente sabe que a Rússia é uma grande exportadora de combustível a nível mundial. A Europa, como um todo, depende muito da Rússia, e não só a Europa. E aí a gente pensa, se a gente tem que se debruçar sobre o cenário internacional, é obviamente que com menos impacto do que nos países europeus, a gente também vai sentir. Isso é inevitável. É importante. Sabe, o que me vem à cabeça muito é que antigamente a gente não tinha muita noção de como que funcionava desde o mercado, nossas commodities. Era uma coisa bem distante. E a internet para o consumidor. Hoje a questão tecnológica trouxe a informação para o consumidor. Então a gente sabe que o nosso café que é produzido aqui é comprado na Alemanha e volta e o preço veio maior, e que questões de dólares e a questão dos combustíveis também. E isso ficou um nó na cabeça do consumidor e fala, mas tem um petróleo, tinha o pré-sal, né, tal. E como a doutora Beatriz está colocando, esse é um ponto muito importante, a gente tirar esse nó e entender que o barril é comprado lá fora, mesmo produzido aqui. Exatamente. E depois tem uma outra questão importante, que não dá para se confundir, que é algum imposto que é trazido pela Constituição, que atribui aos estados, que é o ICMS, que agora que nós vamos conversar. Qual é o impacto do ICMS e por que essa briga política do governo federal jogando para o estadual e estadual jogando para o federal? Então, longe de opiniões pessoais, mas a gente observa que tentar trazer
toda a carga, entre aspas, do combustível para o ICMS é quase que uma covardia. Porque a gente tem que lembrar, gente, que os estados, a receita dos estados, o estado se financia muito pelo ICMS do combustível. Então, a gente precisa também ter esse olhar, que é muito fácil você não pensar em âmbito federal, nos impostos e tributos de âmbito federal e jogar a bomba para os estados. Os estados que precisam, sim, desse financiamento, não podem simplesmente arcar, mas vai diminuir 0,69 centavos por litro. Tudo bem, mas e a arrecadação dos estados? Como é que fica? Como é que o estado garante todos os serviços essenciais constitucionalmente previstos que a gente precisa garantir, o Estado tem a obrigação de garantir, sem dinheiro? Como que a gente financia o Estado? É através do pagamento de tributos. E o ICMS tem uma parcela extremamente importante dentro disso. Não sou uma defensora de alta carga tributária, mas a gente precisa ter responsabilidade fiscal em todos os sentidos, inclusive na lei. Então, não adianta a gente trazer soluções populistas, sendo que elas não vão ter efetividade, ou seja, vão piorar um cenário. Então, não adianta a gente pagar um incêndio aqui, praticamente a gente está fazendo literalmente apagar fogo com gasolina. Então, assim, seria muito interessante a gente ter esse olhar de entender, de fato, o que está ocorrendo. E, assim, principalmente, entender uma intenção política por trás das medidas. Será que aquilo, de fato, é o melhor para o consumidor a longo prazo? Ou isso é apenas uma medida populista com a intenção de voto? Isso é muito importante, a gente sempre ter a ciência e refletir, questionar, e principalmente se informar em fontes confiáveis de informação. Isso eu acho extremamente essencial. Na verdade, o tudo sempre do programa nunca tem um cunho político sem jurídico. Então, a gente traz informações. E só para esclarecer, elucidar o que a doutora Beatriz está falando, foi feito isso lá em 2014 ou 15, e para o governo anterior, que estava no poder, foi uma atitude populista também, prender a gasolina durante um ano e depois energia elétrica, e nós tivemos aí. Então, a gente aqui vê a perspectiva jurídica e os fatos que ocorreram, como aconteceu no governo aqui, e como o governo atual também quer fazer. Mas né, isso é importante. Eu acho que é importante a gente dizer que nós vamos sempre pagar a conta. A gente diminui agora, mas e depois? A gente segue pagando a conta. A gente paga a conta ainda de um Código Tributário Nacional lá atrás, completamente desatualizado. Então, assim, o contribuinte sempre vai sair prejudicado se as medidas não forem exatamente como elas devem ser. Então, eu acho muito importante a gente, além de tudo, saber também como que funciona nos outros países para a gente ter uma inspiração e saber como controlar. Primeiro, gente, intervenção estatal na economia em si talvez não seja uma melhor solução. A gente tem diversos fatos históricos de que isso não funciona. Então, a gente vê que, por exemplo, em Portugal, vamos dar um exemplo de Portugal, que é um país europeu e tem uma economia ainda muito melhor que a nossa, porém já não é. A gente não pode também ser covarde com o Brasil e compará-lo com uma Inglaterra, exemplo, ou sei lá, com uma Alemanha, uma França. Vamos pegar o exemplo de Portugal. Portugal é um país, por exemplo, que o que ele faz? Quando ele vê o aumento do preço do combustível por conta de fatores econômicos externos, exemplo, preço do barril do petróleo, alta do dólar, o que ele faz? Ele diminui a alíquota do imposto. Então, ele já faz essa regulação meio que automática. A gente tem alíquota fixa. O nosso problema é que base de cálculo variável com alíquota fixa de ICMS é um problema. Aumenta a arrecadação do Estado? Aumenta, mas e o nosso bolso? E isso acontece também hoje em âmbito federal. A gente pode falar dos impostos estaduais, como o ICMS, por exemplo, mas a gente também pode falar muito bem sobre os impostos federais. Vamos lá. Exemplo, a gente tem aí uma questão da inflação. Quem vai ao supermercado e faz compras, a gente sabe que tem uma inflação gigantesca e absurda. Hoje o preço de um filé mignon é algo praticamente inaplicável. Aí você tem uma alíquota fixa perante essa carne ou perante qualquer produto essencial, você tem aquela alíquota fixa. O que acontece? A inflação sobe, se a alíquota é fixa, a arrecadação sobe muito e o nosso bolso sente muito mais. Então, essa lógica, ainda que pareça simplista, é a que se aplica também na questão do combustível. Portugal, então, ele aplica, querendo ou não, uma compensação tributária, o que não ocorre aqui. E aí, para variar, nós contribuintes somos extremamente
prejudicados com isso. E embora Portugal, nós sabemos que tem um imposto IVA, é um imposto único para tudo, coisa que é impossível de colocar, tamanha a questão geográfica nós temos, né? Então precisa realmente, a Constituição de 88 muito feliz com relação à distribuição dos impostos. E essa é uma perspectiva teórica de que aqui daria muito para colocar um imposto para tudo, né? Exatamente. A gente viu aí, temos assim, nós temos 2 propostas de reforma tributária que estão tramitando no governo. Ambas falam de um imposto único. Portugal chama, por exemplo, de imposto de valor agregado, que é o IVA. Mas a gente tem aí, enfim, várias propostas que tentam, um fala que é CBS, outro fala que é IBS, outro fala que... Enfim, existem vários nomes para esse impostão único. Mas, gente, nós somos um país, o Brasil, ele é, claro, é uma federação. E, além disso, nós temos situações econômicas de estado para estado muito discrepantes. A gente não pode comparar a economia de um estado para o outro e, com isso, levar na igualdade ambos os estados. Ou, enfim, vários estados que a gente tem. Pensando até em região. As regiões mesmo, a gente pode até ser menos detalhista. As regiões, gente, Sudeste, Centro-Oeste, é muito diferente. Então, assim, trazer um imposto único talvez seria uma sobrecarga muito grande. Mas, lembrando, a gente precisa discutir e encontrar uma solução. Por quê? Porque a nossa carga tributária ela é extremamente complexa. Tendo uma carga tributária complexa, ainda que a gente fale, tem alta carga tributária, tem. Mas o problema do Brasil não é só a alta carga tributária, é a complexidade. Por quê? Porque gera muito litígio. Nós temos esse problema, a gente gera muito litígio. Gerar litígio custa dinheiro. Custa dinheiro para quem? Para os cofres públicos. Então, ainda que a gente tente, ainda que a gente fale, não dá, o Brasil é muito grande, e realmente a gente precisa encontrar uma solução viável. Não adianta a gente tentar colocar sempre interesses políticos nas soluções econômicas. Então, assim, um exemplo muito claro que a gente observa quando a gente fala dessa questão estatal é justamente que no momento em que você tem vários estados precisando de arrecadação, sendo que vários estados têm governadores, sendo que esses governadores, cada um pertence ao partido e às vezes não é o partido de interesse da União, por exemplo, a questão vira política. E aí você pode ceder um ICMS para um estado e para o outro não. Exemplo, estou dando um exemplo, né? Mas assim, você acaba priorizando os interesses políticos, logo, aquele estado que tem um governador que é parceiro da União, apoia em uma decisão que não seria tão boa para o país. E aquele que não é, não apoia. E que, às vezes, seria o bom para o país. Então, esse é um grande problema do Brasil. A gente coloca a política e os interesses privados dentro da política em tudo. Na verdade, tem muito assunto para te conversar no programa. Infelizmente, o programa é curto. Só para a gente finalizar, porque a doutora Beatriz já está convidada para uma nova oportunidade para a gente conversar sobre essas questões da reforma tributária, do alcance, enfim, viabilidade dentro desse país, nessa bagunça chamada Brasil. Nós amamos e queremos sempre trazer o equilíbrio, mas a alta do combustível é um tema que, como eu disse no começo, bem sensível, porque ele é sensível a toda a cadeia. Então, o alimento fica caro, porque quem que traz o caminhoneiro, o caminhonete, o frete fica caro, quer dizer, até o motoboy que traz a sua pizza também tem o seu custo maior, tudo. Então, a guerra, ela acaba trazendo... Fora, a guerra é tão complexa isso, que até muita coisa vem da Rússia, até os carros, funcionamento dos carros, tem peças que vêm, que só produzidas só na Rússia, enfim, e o mundo funciona globalmente. As organizações internacionais foram criadas justamente para aproximar os entes, né, ali, então é uma questão. Só para te finalizar, doutora Beatriz, essa questão do combustível, eu nunca vi gasolina diminuir, abaixar o preço. E a perspectiva é que possa chegar até uns R$15 se essa guerra permanecer e os reflexos delas. Como é que a gente faz com isso tudo para evitar o colapso? Então, aí que tá, né? Essa é a pergunta do milhão, né? Como é que a gente faz para conseguir evitar o colapso? Eu acredito que, claro, que tributariamente falando, o governo ele vai precisar ter uma medida rápida e eficaz. Isso é um fato. Agora, o que não dá é, de novo, para a gente tentar
colocar uma solução a curto prazo, mas que a longo prazo e até médio vá nos prejudicar mais. Então, o que a gente percebe disso tudo é que se nós tivermos alíquotas fixas perante preços variáveis, se nós não tivermos alíquotas fixas perante preços variados e fizéssemos uma compensação tributária, talvez seja o início de uma tentativa de não ter, por exemplo, uma disparidade tão grande que a gente chegue num colapso, e sim tentar controlar a níveis mais suportáveis para a população. Lembrando que toda compensação traz um espólio, traz consequências. Exato. E que são judicializadas e ficam eternamente na justiça. Que é o caso em 86, nós tivemos aí o caso do congelamento de combustíveis também, e depois e até hoje tem ações das usinas de açúcar e álcool por aí. Ou seja, é bem complexo esse país. Eu conversei aqui com a doutora Beatriz Finocchio, ela já está intimada a vir para a gente conversar sobre outros temas. Para conversar sobre sistemas aí de direito tributário, que é tão importante e tão relevante agora para o nosso futuro, né? E eu quero agradecer. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela oportunidade. Até a próxima.